Uma coisa que está ficando bem escrachada, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Eu vou me ater ao Rio de Janeiro, é como a Pink Pill feminina cada vez mais vem se tornando realidade. Eu lembro que alguns anos atrás, num grupo de amigos, né, que tinha uma mulher que ela tava namorando com um cara e o cara tava traindo ela a rodo. E certo dia ela desabafou para nós, os amigos, né, sobre essa situação e que ela se sentia menos mulher, porque o cara que traiu ela, no caso, e traía com mulheres inferiores a ela em questão de beleza. E cada vez que ela descobria quem eram as mulheres que estavam ficando com esse namorado dela, o que acontecia? Ela ficava muito triste porque quando ela se colocava na situação de observar o corpo dela, ela como mulher, e fizesse a comparação com outras mulheres que estavam ficando com o namorado dela, ela cada vez mais ia perdendo gosto como mulher e até mesmo questionava uh, a questão da sua própria essência feminina, sabe? Logo depois, ela separou desse cara, ela terminou com ele, e eu lembro que esse grupo de amigos meio que se dispersou. Então a gente não teve mais contato basicamente com ninguém daquele grupo. Alguns anos depois, eu lembro que um outro amigo meu encontrou ela no Facebook e mandou o perfil dela para eu adicionar. Cara, quando eu vi ela, eu não acreditei que era a mesma pessoa. Totalmente diferente. Por quê? Ela foi pega pela Pink Pill. O que seria essa Pink Pill feminina? Quando as mulheres da nossa sociedade, elas têm relações com homens que são ruins, que de fato são ruins, e muito delas acabam criando um ódio, sabe? Um nojo pela figura masculina, ao ponto de que isso faz elas mudarem a sua própria sexualidade. É muito comum você ver, por exemplo, uma mulher que tinha namorado, ou sempre gostou de homem, do nada ela vira bissexual, e depois quando você vê, ela já está ou naquela situação onde só se envolve com mulheres e até querendo fazer uma transição de gênero. E pelo menos aqui no Rio de Janeiro, isso está cada vez mais comum. Hoje é normal aqui uma mulher ser bissexual. É uma coisa comum. É estranho as mulheres que não são. Basicamente, já estamos nessa situação aqui no Rio de Janeiro. E é por isso que eu sempre falo, a degeneração, ela vai cobrar um preço para a pessoa ou até mesmo para a sociedade com o passar do tempo. Porque, vamos lá, as mulheres queriam essa libertação sexual, elas tiveram. Só que quando elas tiveram essa libertação sexual foi uma coisa muito revolucionária. E qualquer pessoa que sabe ou conhece as questões de uma revolução, é tudo muito rápido e a sociedade ela não consegue digerir as mudanças de uma revolução muito rápido. Elas vão meio que batendo cabeça até se ajeitarem de uma forma mais harmônica. E como isso não acontece, e não aconteceu na Revolução Sexual, quando deram o poder para as mulheres irem lá fazer sexo, serem promíscuas e tudo mais, o que acontece? Elas não estavam preparadas para esse poder. Não estavam. Muito do que elas achavam que queriam, nesse caso da liberação sexual, de serem livres, foi por até mesmo uma inveja de que elas observavam homens sendo promíscuos e degenerados, e elas queriam emular um comportamento ruim do homem também. E ok, elas tiveram essa liberdade e essa oportunidade. Só que elas não esperavam de que o homem também ia ser degenerado. E muito mais do que elas se ele tivesse poder de barganha. Porque é aquilo, ok que tem muitos caras que são betas, que são incels ou que estão num deserto sexual. Porém, os caras que não estão e que têm barganha ainda na nossa sociedade, o poder dos caras está 3 vezes maior do que se eles estivessem numa sociedade minimamente normal, sabe? E aí, você acha que esse tipo de homem, o que ele vai fazer com a cabeça de uma mulher que nem tem noção do que é liberdade sexual? Que elas estão tendo esse poder, digamos assim, de uma forma bem tardia comparada ao homem.
vai dar merda. Elas vão ser enroladas por caras que são alfas, são sheds, e muito provavelmente vão sofrer nesse processo. E aí, quando elas percebem que não tem como lutar de peito aberto com esse tipo de homem, com esse, vamos botar aí, 15 a 20% de homens que estão no topo da pirâmide sexual, e que muito provavelmente elas vão ser usadas e descartadas, ao mesmo momento que isso acontece, elas não param e pensam, ok, faz parte do jogo. Eu ganhei a liberdade aqui, só que agora existem coisas ruins com essa liberdade. E eu estou à mercê disso. Entende? É o preço que eu vou pagar por essa liberação sexual, por eu querer ser promíscua. O homem, quando, por exemplo, ele é promíscuo, ele está à mercê de engravidar uma mulher, pegar uma doença, se envolver com uma mulher que vai tirar os bens dele. Ele está à mercê de tudo isso. E quando o homem se ferra, ele se ferra, fica puto, fica estressado, vai pra rage, mas ele segue a vida dele, ele passa por cima disso. Só que as mulheres é totalmente contrário. Elas pegam esse lado ruim dessa situação e começam a projetar que tudo é culpa do homem. Só que é aquilo, você não quis ficar com o alfa, você não quis ficar com o shed, você não quis viver uma vida promíscua. Existem lados ruins nisso também. Não é só um mar de rosas onde tudo vai ser perfeito. Só que quando vem o revés na vida dessas mulheres, eu não sei se vocês têm contato com esse tipo de mulher, mas é aquele estereótipo onde a mulher odeia o homem, odeia a figura masculina, ela não consegue mais interagir socialmente com homens que não estão de quatro para ela. É uma vida onde, de fato, elas odeiam homens, esse tipo de mulher. É aquela típica feminista, toda tatuada, gorda, com cabelo pintado, cheio de ansiedade, cheio de probleminha de cabeça, que vive à base de remédio. Geralmente, esse é o estereótipo dessas mulheres que acabaram surtando quando perceberam que não dá para você ter a liberdade sexual e querer ter um homem perfeito para você. Ou é um ou é outro. Você não pode querer uma realidade perfeita onde você vai transar com todo mundo, você vai dar para todo mundo, você vai curtir adoidado e depois você vai encontrar o homem perfeito para sua vida. Isso não acontece. Não é porque hoje você tem acesso, sexualmente falando, aos alfas, que eles vão ser seus namorados, seus maridos ou seus provedores. Só que quando elas batem com essa realidade, o choque é tão grande que elas acabam desenvolvendo um ódio ao próprio homem. E aí, o que resta para elas? Se elas não conseguem interagir, não conseguem viver e não aturam mais homens, obviamente, a Pink Pill. Elas vão partir por uma situação onde elas não querem mais interação com homens, elas não querem mais viver com homens, ter relações, até mesmo, não digo só sexual, mas de afeto, sabe? Amizade ou parceria com homens. E a única coisa que vai restar para esse tipo de mulher é a bissexualidade, ou nos casos mais que eu vejo mais comuns hoje em dia, até mesmo a homossexualidade feminina. E é isso que está acontecendo. Hoje é perceptível, como eu disse, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, cara, que a grande maioria das mulheres estão partindo para isso. Cada vez mais está comum as mulheres terem traumas em relacionamentos com homens degenerados, tudo aquilo que elas queriam ser, elas têm contato com esses homens e os caras acabam com a mente delas, e o trauma é tão grande que elas acabam partindo para a homossexualidade. Agora, uma coisa bem interessante de tudo isso é que quando você conversa com uma feminista dessa, ou com uma mulher que foi traumatizada por isso, em nenhum momento ela coloca em xeque essa questão da liberação sexual e de que isso teria um lado ruim. Não. Se o homem traiu ela, é porque ele é safado. Sendo que ela provavelmente já traiu os namorados dela, ela provavelmente já usou homens e ela tá nesse mercado, ela tá vivendo esse mundo. É aquela coisa, cara. Quando você vê dois traficantes trocando tiro de duas facções rivais, o traficante que foi baleado, ele não pode reclamar e falar, por exemplo, se ele sobreviver ou ele for preso, ou quando ele estiver ali para morrer,
chegar a uma conclusão de, não, é, o tráfico não deveria existir, a criminalidade não deveria existir, eu não posso morrer na mão de um traficante. Não. Tem que aceitar a realidade. Tem que aceitar. Você não andou por esse caminho? Você não quis viver por esse caminho? Você não lutou por esse caminho? Agora você vai ter o lado bom dele, que realmente a promiscuidade tem seus lados bons, né? Para essas mulheres e até para os caras, senão eles não estariam ali. Mas também você tem que pegar o ônus, que é o lado ruim. Só que é aquela coisa, cara. A mulher, ela não quer nunca segurar as pontas. Não quer nunca aceitar que uma realidade que está sendo dada para ela também tem lados ruins. E aí, o que resta para essas mulheres? Odiar homens e descontar. Você vê alguma dessas mulheres atacando os caras alfas e sheds? Não. Vê elas atacando a promiscuidade que ferrou com a cabeça delas? Não. Elas sempre vão atacar homens comuns e homens bons. É por isso que eu falo. O homem, ele não tem que se sacrificar pela mulher moderna. Você não tem que se sacrificar por esse mundo moderno. Porque as pessoas que estão destruindo esse mundo estão aproveitando dele. E lá quando elas tomam uma porrada e caem na sarjeta, elas querem que ou você salve elas, ou que você pegue, por exemplo, essa realidade ruim, que agora para ela é ruim, né? Depois de toda a merda que ela fez. Depois que ficou ruim para ela, você vai lá e salve esse tipo de mulher. Um exemplo muito bom. Cara, pensa comigo. Se todo homem que, tipo assim, observasse uma mulher degenerada, tendo uma vida degenerada, e depois que ela, digamos assim, entrasse para uma igreja, se convertesse, mudasse, esses caras falassem, ok, eu não vou ter relacionamento com essas mulheres. Ou o cara vê uma mulher que está curtindo a vida, engravidou e virou homem-sol. O cara chega e fala, ok, essa mulher, pra mim, não serve para relacionamento. Se todos os homens fizessem isso, não precisaria de leis para poder acabar com a degeneração, não precisaria de uma revolução dos incels, uma revolução beta, uma revolução migtal, nada disso. Se homens tivessem um mínimo de zelo e amor próprio, essas mulheres iriam aprender da pior forma possível. Só que isso não acontece. Sempre tem um cara querendo salvar uma Sarah Winter da vida, ou essas mulheres degeneradas que acabam, digamos assim, querendo, digamos assim, se regenerar ou mudar depois de todo o histórico que ela teve. Só que uma coisa que é bem interessante é que, já que os homens não estão fazendo isso, é até uma coisa muito curiosa, né? Já que homens bons, os provedores, ou até mesmo os betas, não estão fazendo essa correção, digamos assim, moral para a sociedade, quem está fazendo essa correção são os cafas. Porque eles entram tanto na cabeça desse tipo de mulher, eles ferram tanto com a cabeça dessa mulher, que elas vão acabar tendo tanto ódio e nojo de homem que elas vão correr para a homossexualidade. Mas uma coisa que é muito interessante dessas mulheres que estão vivendo essa vida é que elas podem ter as parceiras delas, elas podem ter, digamos assim, um relacionamento homossexual delas, mas especificamente essas mulheres que estão ali por conta de traumas da degeneração, do mundo da degeneração, elas nunca são felizes. Claro que você pode encontrar mulheres que sempre foram, desde a infância, já tinham um jeitinho, digamos assim, de lésbica e tudo mais. Talvez essas daí tenham uma vida minimamente feliz. Só que essas que viraram meio que homossexuais forçadas por conta dos traumas com cafas e tudo mais, essas geralmente é uma vida infeliz. Já que o homem não tem a capacidade de, digamos assim, o homem normal, né, o homem comum, não tem a capacidade de passar para essas mulheres uma lição, infelizmente, quem está passando essa lição para essas mulheres e quem está, de certa forma, corrigindo essa inflação de degeneração que tem na sociedade são os cafas. Para você ver, né? No final das contas, quem está redipilando essa sociedade, quem está meio que de uma forma zoada, de uma forma imoral, mas quem está corrigindo essas mulheres são os cafas.